Bom, boa tarde, gente. Tudo bem? Então, vamos retomar nossas atividades, né? Agora no formato semipresencial. Tá sendo uma novidade para mim, então, como vocês podem ver, eu fiz algumas improvisações aqui em casa. Coloquei um quadro branco aqui para tentar explicar os conteúdos. Coloquei a bandeira do Grêmio ali, não apenas para brincar aí com os colorados, mas é pela questão da iluminação. Tinha um reflexo aqui, então eu coloquei em cima para evitar isso aí. Já encontrei um problema na gravação do vídeo, que no momento que eu faço a escrita no quadro, na imagem aparece invertida, né? Então eu vou tentar fazer a explicação mais manualmente possível e durante a aula de hoje a gente pode fazer a discussão dos conteúdos na forma ali de um bate-papo durante a nossa aula. Tá? Então o conteúdo, conforme o cronograma de hoje, é análise conformacional, né? Então o que significa isso? É análise de como essas moléculas orgânicas elas podem se organizar no espaço através da presença da formação de uma ligação e de que forma essas conformações vão contribuir no aumento e diminuição de energia de uma determinada molécula. Tá? Então a primeira estrutura que a gente vai falar, começar a nossa aula sobre hoje, é sobre as ligações sigmas, tá? E especialmente carbono-carbono. Então, como a gente viu antes do período da paralisação, a gente começou a estudar a questão da hibridação e nós verificamos que uma ligação sigma ela vai ser sempre formada, no caso, por uma interpenetração frontal de orbitais, né? Então aqui eu tenho dois grupamentos como se fosse o átomo central, o átomo de carbono, e as partezinhas em branco são átomos de hidrogênio. Então isso aqui seria um grupamento CH3 e aqui eu tenho outro grupamento CH3. No momento que esses dois grupos se ligam para formar uma molécula de etano, CH3CH3, nós temos uma ligação sigma que vai unir esses dois carbonos, formada pela interpenetração frontal de dois orbitais do tipo sp3. Bom, uma das características da ligação sigma é que, como essa interpenetração é frontal, nós temos uma ligação com formato cilíndrico. E esse formato cilíndrico, ele fornece à molécula, né, o que a gente chama de um giro livre que pode ocorrer ao redor dessa ligação. Então, o grupamento CH3, por exemplo, dessa extremidade, ele pode ser girado dessa forma, da mesma modo que o da outra extremidade pode ser girado nesse sentido. Beleza? Bom, então a gente sabendo que existe, né, esse giro livre, então agora a gente fala livre porque a gente vai estudar que ele tem diferentes níveis de energia, mas são muito baixos. Então, pela própria temperatura ambiente, esse giro livre ou essa rotação da ligação sigma, ela pode ocorrer normalmente. Quando ocorre esse processo de rotação, existem para uma molécula simples, como a molécula do etano, duas conformações possíveis, ou dois conformeros possíveis, né? Quais que são eles? Então, para que fique melhor a gente visualizar, a gente pode olhar a molécula, ao invés de olhar ela lateralmente, a gente pode olhar ela frontal, tá? Então, quais que são as duas possibilidades possíveis? A primeira, né? Quando os dois grupos, né, tanto do carbono da frente quanto do carbono de trás, estão perfeitamente alinhados, e isso ocorre nos demais átomos da molécula, como você pode ver. Então, se é hidrogênio alinhado com hidrogênio de trás, o hidrogênio aqui alinhado com o hidrogênio de trás, e esse aqui da mesma forma, tá? Então, nesse momento, nós temos uma das conformações, ou conformero, que é chamado eclipsado. Quando essa molécula adquire ou absorve energia e sofre uma rotação, nós chegamos na segunda conformação possível para a molécula do etano, que é chamada orientação anti. Por que anti? Então a gente pode ver que o hidrogênio do carbono da frente ele está totalmente oposto ao de trás. E o mesmo a gente pode ver com os demais, né? Então, deixa eu tentar focar aqui. Então a gente consegue ver que os hidrogênios não têm alinhamento entre eles. Um está oposto ao outro na conformação. Bom, embora essas duas conformações tenham energias baixas, elas têm alguma diferença de energia entre si. Então, quando a molécula está na conformação eclipsada, né, a gente tem que lembrar que a ligação carbono-hidrogênio, ela nada mais é do que uma nuvem de elétrons, né?
E essa nuvem de elétrons, ela está perfeitamente alinhada com a nuvem de elétrons da ligação carbono e hidrogênio do átomo de trás. O que acontece quando nós temos nuvens de elétrons muito próximas no espaço uma da outra? Vai ocorrer uma repulsão. Então essa repulsão vai ser chamada de tensão torsional. E essa repulsão então dessa nuvem de elétron carbono e hidrogênio com a nuvem de elétron carbono e hidrogênio de trás vai fazer com que essa molécula sofra um processo de rotação onde ela assume uma conformação em oposição, também chamada anti, tá? Então esse é o primeiro ponto que eu queria colocar para vocês.